Corri por aquele corredor como se o mundo estivesse prestes a acabar. Meus sapatos ecoavam no piso de vinil. Aquele som oco que só existe em hospital, misturado com o cheiro de desinfetante que queimava a garganta. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nas têmporas, no pescoço, em cada centímetro do meu corpo de 66 anos que de repente parecia ter 1000. Ricardo, meu filho, meu único filho. Internação de emergência. As palavras vieram pelo telefone há apenas 40 minutos, e desde então eu não parava de tremer. Apertei a bolsa contra o peito enquanto dobrava uma esquina, procurando desesperadamente pelo número do quarto que me haviam dado. 312. Os números estavam borrados nas placas das portas. 308. 310. Eu estava perto. Eu podia respirar. Eu podia vê-lo. Eu podia abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Assim como fiz a vida toda. Porque é isso que as mães fazem, não é? Consertamos o que está quebrado. Curamos o que dói. Damos tudo. Absolutamente tudo. Sem esperar nada em troca. E eu tinha dado tanto. Tanto que, às vezes, me perguntava se ainda havia algo de mim por baixo de todas aquelas camadas de sacrifício. Mas naquele momento, nada disso importava. Tudo o que importava era chegar àquele quarto, ver meu filho, saber o que havia acontecido. O telefone tocou enquanto eu preparava o jantar. Deixei a colher cair na panela quando ouvi a voz fria de Simone do outro lado. Ricardo está no hospital. Acidente. Venha se quiser. E ela desligou. Assim, sem me dizer que tipo de acidente, quão grave era, se ele estava consciente ou não. Apenas aquelas palavras cortantes e aquele tom que ela sempre usava comigo, como se eu fosse um estorvo, como se minha existência fosse um inconveniente em sua vida perfeita com meu filho. Mas não havia tempo para pensar nisso agora. 311. Eu estava quase lá. Minhas mãos tremiam enquanto eu ajeitava meu casaco, enquanto tentava controlar a respiração ofegante. Eu tinha que ser forte por ele. Eu tinha que ser a mãe que sempre fui. A mãe que nunca falha. A mãe que está sempre presente, mesmo quando ninguém a vê, mesmo quando ninguém agradece. Foi então que senti. Uma mão firme agarrou meu braço e me puxou para o lado com uma força surpreendente. Quase gritei de susto, mas outra mão cobriu minha boca com suavidade, enquanto uma voz feminina sussurrava urgente no meu ouvido. Se esconda e espere. Confie em mim. Era uma enfermeira. Eu soube pelo vislumbre do uniforme, pelo cheiro de sabão medicinal que emanava dela. Parecia ter uns 40 anos. Rosto sério, olhos escuros que brilhavam com uma estranha intensidade. Ela me empurrou cuidadosa, mas firmemente, para a porta semi-aberta do quarto 311, bem ao lado de onde Ricardo estava. Não faça barulho. Não saia. Observe e escute. Você entenderá tudo depois. E antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse perguntar o que diabos estava acontecendo, ela se afastou rapidamente pelo corredor, seus sapatos fazendo aquele mesmo som rítmico no piso. Fiquei ali, paralisada atrás daquela porta, meu coração batendo agora por razões completamente diferentes. Não era mais apenas o medo pelo meu filho, era outra coisa, algo escuro e pesado que eu ainda não sabia nomear. O quarto estava vazio, escuro. Tinha cheiro de lençóis limpos e daquele ar-condicionado artificial que resseca a boca. Encostei-me à parede, tentando processar o que acabara de acontecer, tentando entender por que uma enfermeira estranha havia me escondido como se eu estivesse em perigo. Perigo? Eu? Era ridículo. Mas algo nos olhos dela, algo na urgência de sua voz, me fez ficar onde estava. Confie em mim. Ela havia dito. E por alguma razão que não sei explicar, eu acreditei. Talvez porque, naquele momento de desespero absoluto, qualquer mão estendida parecia um salva-vidas. Talvez porque, depois de tantos anos sendo invisível, sendo ignorada, alguém estava finalmente me vendo, me protegendo. Embora eu não soubesse de quê. Minha respiração se acalmou lentamente, enquanto meus olhos se ajustavam à penumbra. Eu podia ver a silhueta da cama vazia, o suporte de soro pendurado como um esqueleto metálico. As cortinas fechadas que deixavam passar apenas um fio de luz do corredor.
Menos de 1 minuto se passou. 60 segundos que pareceram uma eternidade. E então, eu os ouvi. Vozes vindo do corredor. A voz de Simone inconfundível, com aquele tom adocicado que ela usava quando queria algo. E outra voz, masculina, desconhecida, formal. Eles pararam bem em frente ao quarto 312, logo em frente ao meu esconderijo. Todo o meu corpo ficou rígido. Prendi a respiração sem perceber. Tem certeza de que ninguém vai nos ver aqui? O homem perguntou. Simone soltou uma risada breve e seca, como farfalhar de folhas secas. A velha está a caminho, mas ainda vai levar um tempo. A segurança não libera qualquer um rápido assim. Temos tempo de sobra. A velha. Ela me chamou de velha. Senti algo apertar no meu peito, como se alguém estivesse esmagando meu coração com as mãos. Mas me forcei a ficar imóvel, a continuar escutando, porque algo me dizia que aquilo era só o começo. Ótimo. Então vamos repassar os documentos mais uma vez. A transferência da casa tem que estar pronta antes que ele acorde. Se ele perguntar algo, você diz que assinou tudo antes do acidente. Entendido. A casa. Nossa casa. A casa que comprei com o dinheiro da herança do meu falecido marido. A casa que coloquei no nome de Ricardo porque confiei nele. Porque ele era meu filho. Porque eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. 900 mil. Toda a minha segurança, todo o meu futuro entregue de bandeja porque uma mãe confia. Porque uma mãe dá sem calcular. Entendido. Simone respondeu. E havia algo em sua voz que me gelou o sangue até os ossos. Não era tristeza. Não era preocupação pelo marido hospitalizado a poucos metros de distância. Era satisfação. Era vitória. Era o som de alguém que ganhava um jogo que eu nem sabia que estava sendo jogado. E a empresa? O 1 milhão dar na conta conjunta? Posso transferir isso também. O 1 milhão. O dinheiro que eu havia emprestado. Não. Que eu havia dado a Ricardo para ele montar a empresa de importação dele. O dinheiro que ele nunca devolveu porque... Mãe, é um investimento no nosso futuro. A senhora vai ver. Vai receber de volta quando a empresa crescer. Eu prometo. Mas a empresa tinha crescido. Os contratos tinham chegado. Os lucros tinham começado a fluir. E eu continuava morando no meu apartamentozinho de 2 cômodos, cozinhando com promoções do mercado, usando as mesmas roupas de 5 anos atrás, apagando as luzes para economizar na conta de luz, enquanto eles viviam naquele casarão no condomínio, com quintal e piscina. Enquanto Simone comprava bolsas de grife que custavam mais do que o meu aluguel de 3 meses, enquanto Ricardo trocava de carro a cada 2 anos, como quem troca de sapato. Tecnicamente é complicado porque a senhora não consta como titular da conta, o homem disse. E então, reconheci a profissão dele. Advogado. Era um advogado desgraçado. Pude imaginá-lo em seu terno caro, sua pasta de couro, suas mãos limpas que nunca fizeram um trabalho de verdade. Mas, se ele não acordar nos próximos dias, ou se acordar com dano cognitivo grave, você pode solicitar uma curatela temporária. Com isso, você terá acesso a tudo, absolutamente tudo. As contas bancárias, os imóveis, os investimentos. Se ele não acordar, as palavras flutuaram no ar como facas afiadas. Se ele não acordar, como se fosse uma possibilidade aceitável, como se fosse até desejável, como se estivessem falando sobre o clima ou o que comer no jantar. Coloquei a mão sobre a boca para não gritar, para não vomitar ali mesmo contra aquela parede fria do hospital. Minhas pernas tremiam tanto que tive que me apoiar no batente da porta. A madeira estava gelada sob meus dedos. Isso não podia estar acontecendo. Não podia ser real. Era um pesadelo. Tinha que ser um daqueles pesadelos em que a gente corre, mas não sai do lugar. Em que a gente grita, mas não sai som. E ela? Simone perguntou. E algo na forma como ela pronunciou aquele ela me fez sentir como um inseto, como algo a ser esmagado sem pensar 2 vezes. A velha intrometida. Ela pode reivindicar algo legalmente? Houve um silêncio que durou séculos. O advogado estava checando algo. Papéis, talvez. O som crocante de papel sendo folheado. Legalmente, não.
De acordo com todos os registros que chequei, ela não consta em nenhum documento oficial. Nem da casa, nem da empresa, nem das contas. Está tudo no nome do seu marido. E sendo você a esposa legítima e ele estando incapacitado, a lei a favorece completamente. Ela não é nada, não tem direitos. É apenas a sogra, uma espectadora. Eu não sou nada. Não tenho direitos. Sou apenas a sogra, uma espectadora. As palavras me atravessaram como balas de gelo. 66 anos de vida reduzidos a isso. 40 anos de casamento com um bom homem que morreu cedo demais de um ataque cardíaco fulminante. 38 anos criando um filho que eu adorava mais do que a minha própria vida. Tudo para ouvir que eu não era nada, que não tinha direito ao que eu mesma construí, ao que eu mesma dei com estas mãos que agora tremiam sem controle. Simone riu novamente. Aquela risada cristalina que ouvi 1000 vezes nos almoços de família, quando ela me pedia para lavar a louça enquanto ficava sentada com Ricardo na sala vendo TV. Aquela risada que soava quando eu chegava com presentes para eles, e ela mal balbuciava um "obrigada", sem me olhar nos olhos, sem levantar do sofá. Aquela risada que confundi com timidez na primeira vez que Ricardo a apresentou, 7 anos atrás. Que tola eu tinha sido. Que cega. Que estúpida. Perfeito. Então prosseguimos com o plano original. Tenho dado os comprimidos amassados no suco de laranja dele pela manhã. Exatamente como você instruiu. Um pouquinho mais a cada semana. Apenas meio comprimido a mais. Os médicos pensam que é estresse do trabalho, cansaço acumulado, a má alimentação dele. Ninguém suspeita de nada. Absolutamente nada. O mundo parou completamente, como se alguém tivesse apertado o pause em todo o universo. Os comprimidos. Ela tem dado comprimidos. Para o meu filho, para Ricardo, para o meu bebê que cresceu na minha barriga, que mamou no meu peito, que dormiu nos meus braços todas as noites dos seus primeiros 2 anos de vida. Meu cérebro tentava processar o que acabara de ouvir, mas era monstruoso demais, impossível demais de acreditar. Isso não acontece na vida real. Isso acontece em filmes, em notícias de outros países, em histórias que você lê na internet e pensa: que horror! Ainda bem que algo assim nunca aconteceria comigo. Mas estava acontecendo. Estava acontecendo agora mesmo, a centímetros de onde eu estava escondida, como um rato assustado. Aqui no hospital é mais fácil ainda. Simone continuou com aquela voz casual e relaxada, como se estivesse falando de uma receita de cozinha, como se estivesse compartilhando um truque para limpar manchas difíceis. Posso adicionar coisas ao soro quando as enfermeiras estão nas rondas. Tenho acesso porque sou a esposa. Ninguém me questiona. Todos sentem pena de mim. Trazem café. Dizem para eu ser forte. É quase cômico. Em mais 2 ou 3 dias, tudo terá acabado. O coração dele simplesmente vai pifar. Vai parecer completamente natural. Acontece o tempo todo com homens de 42 anos que trabalham demais e não se cuidam. As estatísticas estão do nosso lado. 42 anos. Meu filho tinha 42 anos, e a esposa dele estava planejando matá-lo como quem planeja umas férias. Senti minhas pernas cederem. Deslizei pela parede até me sentar no chão frio daquele quarto vazio. Minhas mãos cobriram minha boca com tanta força que senti meus próprios dentes contra os lábios. Eu não podia chorar. Não podia fazer barulho. Não podia revelar que estava ali, escutando cada palavra daquela conversa infernal. Excelente, o advogado disse, e pude ouvi-lo guardar papéis, preparando-se para sair. Vou te enviar os documentos finais esta noite por e-mail. Assine digitalmente e eu cuido do resto. Até sexta da semana que vem, tudo estará no seu nome. A casa, a empresa, as contas. E sobre o outro assunto do plano hospitalar, eu não sei de nada. Oficialmente, nunca tivemos essa conversa. Está claro? Cristalino, Simone respondeu. Você é um gênio, Marcos. Vou te pagar muito bem quando tudo isso acabar. Muito, muito bem. Marcos. O nome do advogado era Marcos. Queimei aquele nome na memória como se o estivesse gravando em pedra. Seus passos se afastaram pelo corredor.
Aquele som de sapato caro contra piso barato. Mas Simone permaneceu ali. Eu podia ouvir sua respiração. Podia sentir sua presença do outro lado daquela parede fina que nos separava. E então, ela falou. Mas desta vez não havia ninguém com ela. Ela estava falando sozinha, ou talvez falando com Ricardo, inconsciente naquela cama. Pobre coitado, ela sussurrou, e sua voz estava cheia de um veneno tão puro que queimava ao ouvir. Você achou que me conquistaria com suas flores baratas e suas promessas vazias. Eu nunca te amei, nem por um dia sequer. Mas você tinha o que eu precisava. Uma mãe estúpida com dinheiro, uma empresa em crescimento, uma casa quitada e ingenuidade suficiente para colocar tudo no seu nome sem nenhuma proteção legal. Você foi o alvo perfeito. Cada palavra era um tapa. Cada frase era um punhal direto no coração. 7 anos. Eles estavam casados havia 7 anos. 7 anos de mentiras. 7 anos de atuação. 7 anos em que acreditei que meu filho estava feliz. Todos aqueles momentos que interpretei mal vieram à mente. Todos aqueles sinais que ignorei. As vezes em que eu visitava e Simone sumia para o quarto com alguma desculpa. As vezes em que Ricardo parecia cansado, pálido, mas dizia que era o trabalho. As vezes em que me ofereci para ajudar e ele recusava de forma abrupta, como se minha presença o incomodasse. Mãe, não sou mais criança. Eu resolvo meus próprios problemas. Mas não eram os problemas dele. Era ela. Era o veneno que ele bebia sem saber todas as manhãs com o suco de laranja. Era o monstro que dormia ao lado dele todas as noites, planejando sua morte enquanto ele sonhava com um futuro que nunca viria. E quanto a você, sua velha intrometida, Simone continuou. E percebi, com horror, que, embora ela não pudesse me ver, ela sabia que eu existia. Ela sabia que eu era um obstáculo em seu caminho. Assim que isso acabar, eu vou tirar você da nossa vida para sempre. Você não terá o direito de ver nem o túmulo dele, porque legalmente você não é nada. Você é só a bruxa que nunca me aceitou, que sempre me olhou com desconfiança, que sempre tentou semear a discórdia entre Ricardo e eu. Não era verdade. Eu tentei aceitá-la. Deus sabia que tentei com todas as minhas forças, porque era a mulher que meu filho tinha escolhido, porque vê-lo feliz era a única coisa que me importava. Engoli 1000 humilhações. Sorri quando ela criticou minhas roupas, meu corte de cabelo, minha comida. Lavei a louça dela depois de jantares onde nem me serviam um prato decente, onde eu comia as sobras em pé na cozinha enquanto eles jantavam na sala de jantar. Comprei presentes caros para os aniversários dela, para o Natal, para toda ocasião especial. Presentes que ela abria sem emoção e deixava esquecidos em algum canto. Cuidei da casa deles quando viajavam, regando as plantas, recolhendo a correspondência, tirando o pó. Eu fui a mãe e a sogra perfeita. Aquela que não incomoda, que não opina, que dá e dá e dá, sem pedir nada em troca. E era assim que me retribuíam. Com veneno, com roubo, com assassinato planejado. Ouvi seus passos se afastarem finalmente. O som dos saltos dela contra o piso. Aquele tac-tac constante que sempre me pareceu elegante, e agora soava como o tic-tac de uma bomba. Ela se foi. Entrou no quarto de Ricardo e fechou a porta com suavidade. E eu continuei ali, sentada no chão daquele quarto escuro, tremendo como uma folha no meio de um furacão. Não sei quanto tempo se passou. Poderiam ter sido segundos ou minutos ou uma eternidade inteira. O tempo havia deixado de fazer sentido. Tudo havia deixado de fazer sentido. Minha vida inteira. Todas as minhas decisões, todos os meus sacrifícios desmoronaram em menos de 10 minutos. Como um castelo de cartas. Como uma miragem que desaparece quando você se aproxima demais. Minhas mãos tremiam tanto que tive que me abraçar para não desmoronar por completo. Senti frio. Um frio que vinha de dentro. De algum lugar profundo que eu não sabia que existia. Meus dentes batiam. Todo o meu corpo se arrepiou com ondas de pânico que subiam do estômago à garganta. Ricardo estava morrendo. Não por um acidente. Não por má sorte. Ele estava sendo assassinado. A própria esposa o estava envenenando dia após dia.
gole após gole. E ninguém sabia. Ninguém, exceto aquela misteriosa enfermeira que me escondeu ali. Aquela mulher que apareceu como um anjo, como um sinal divino, bem a tempo de me salvar de entrar lá sem saber de nada. De me salvar de confrontar Simone enquanto ela encenava seu papel de esposa preocupada, de me dar a informação que eu precisava, embora eu ainda não soubesse o que fazer com ela. O que eu deveria fazer? Sair correndo e gritar? Chamar a polícia? Entrar naquele quarto e arrancar os olhos daquela mulher com minhas próprias mãos? Toda opção parecia impossível. Todo caminho parecia levar a um abismo mais profundo, porque ela estava certa em uma coisa. Legalmente, eu não era nada. Eu não tinha provas. Eu tinha apenas escutado uma conversa. Minha palavra contra a dela. Uma velha histérica contra uma esposa jovem, bonita, chorando pelo marido doente. A porta se abriu de repente, e eu quase tive um ataque cardíaco ali mesmo. Era ela, a enfermeira. Ela entrou rapidamente, fechou a porta atrás de si e acendeu uma pequena lâmpada no canto. A luz fraca me permitiu vê-la bem pela primeira vez. Seu rosto era marcado pela determinação, os olhos brilhantes, mas sérios, o cabelo preso em um rabo de cavalo apertado. Seu crachá dizia Letícia Silva, enfermeira especializada. Ela olhou diretamente para mim e se ajoelhou na minha frente, pegando minhas mãos geladas nas suas quentes. Respire, ela disse com uma voz firme, mas gentil. Respire fundo. Eu sei que a senhora está em choque. Sei que o que acabou de ouvir é monstruoso. Mas preciso que se acalme. Preciso que pense com clareza, porque seu filho não tem muito tempo. As palavras dela foram como um tapa que me acordou. Ela estava certa. Eu não podia desmoronar. Não agora. Depois haveria tempo para chorar, para gritar, para processar tudo isso. Mas agora eu tinha que agir. Eu tinha que salvar meu filho. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes. O ar entrou de forma irregular. Mas entrou. Meu coração ainda batia rápido demais. Mas pelo menos estava batendo. Como você soube? Consegui perguntar com a voz rouca. Como você sabia que ela... Letícia suspirou e sentou-se no chão ao meu lado, encostando as costas na parede. Eu estou cuidando do seu filho nas consultas ambulatoriais há 3 semanas. Ele vinha a cada 5 dias com sintomas estranhos. Fadiga extrema, tonturas, náuseas, batimentos cardíacos irregulares. Os médicos não encontravam nada conclusivo. Diziam que era estresse. Mas eu já vi esses sintomas antes. Minha irmã morreu assim há 4 anos. O marido dela a envenenou com anticoagulantes por meses. Quando percebemos, era tarde demais. O corpo dela estava destruído por dentro. Sua voz falhou ao dizer a última parte e pude ver a dor antiga brilhar em seus olhos. Ela havia perdido a irmã, da mesma forma horrível. E agora estava tentando salvar meu filho. Estava tentando evitar que outra família vivesse o mesmo pesadelo dela. Comecei a suspeitar há 1 semana, ela continuou. A esposa estava sempre calma demais, controlada demais. Nunca chorava, nunca se desesperava. Só perguntava sobre os resultados, os tempos de recuperação, os procedimentos legais se ele ficasse incapacitado. Perguntas estranhas para alguém que supostamente ama o parceiro. Então, pedi para ver os exames de sangue antigos dele, de 6 meses atrás, antes dos sintomas começarem, e comparei com os atuais. Há uma diferença enorme. Os níveis de certas substâncias estão completamente alterados de uma forma que não é natural, de uma forma que só acontece com envenenamento intencional e sustentado. Letícia pegou o celular e me mostrou uma série de números e gráficos que eu não entendi completamente, mas pareciam aterrorizantes. Linhas vermelhas subindo e descendo como montanhas russas. Valores que estavam marcados com pontos de exclamação. Eu conversei com o Dr. Teixeira, o chefe de toxicologia. É o único em quem confio aqui. Mostrei minhas suspeitas. Ele concordou em investigar discretamente, mas precisávamos de provas mais sólidas. Precisávamos pegá-la em flagrante. Ela me mostrou o celular novamente, mas desta vez não eram gráficos. Era um aplicativo de gravação. Ela estava gravando. Ela havia gravado toda a conversa entre Simone e o advogado. Cada palavra,
cada confissão, cada detalhe monstruoso do plano deles. Eu sabia que a senhora viria hoje. Simone mencionou isso esta manhã para as outras enfermeiras, irritada porque teria que lidar com a sogra intrometida. Então, esperei no corredor. Vi a senhora correndo desesperada e soube que precisava protegê-la. Precisava impedi-la de entrar lá sem saber. E precisava que ela confessasse. E ela confessou tudo. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto descontroladamente. Lágrimas de alívio misturadas com terror, misturadas com uma gratidão infinita por aquela mulher desconhecida que decidiu arriscar o emprego, talvez a carreira, para salvar meu filho, para me dar uma chance de lutar. Obrigada. Eu sussurrei, e minha voz se partiu em 1000 pedaços. Obrigada. 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 Ela apertou minhas mãos com força. Não agradeça ainda. Isso está apenas começando. Agora temos que agir rápido e com inteligência. O doutor Teixeira já está analisando a bolsa de soro do seu filho. Se ele encontrar evidências de adulteração, chamaremos a polícia imediatamente. Mas precisamos de mais. Precisamos encontrar os comprimidos que ela está usando. Precisamos de prova física. Onde ela os guardaria? Perguntei, tentando pensar com clareza, apesar do caos na minha cabeça. Provavelmente na bolsa ou no carro. Mulheres como ela são arrogantes. Sentem-se intocáveis. Não pensam que alguém poderia descobri-las. Letícia se levantou e me ajudou a ficar de pé. Minhas pernas ainda tremiam, mas aguentaram meu peso. Escute-me com atenção, ela disse, olhando diretamente nos meus olhos com uma intensidade que me fazia sentir que tudo era possível. Que poderíamos vencer isso. A senhora vai sair daqui e agir como se não soubesse de nada. Vai ir para o quarto do seu filho. Vai abraçar aquela mulher se for preciso. Vai chorar. Vai interpretar o papel da mãe desesperada, que é o que ela espera ver. Enquanto isso, eu vou falar com a segurança do hospital. Vou pedir para checarem as câmeras do corredor. Vou documentar cada vez que ela entra sozinha naquele quarto. E vou garantir que ela não se aproxime mais daquele soro. Assenti, tentando absorver todas as instruções. Agir, fingir, me tornar o que ela esperava que eu fosse, uma velha tola e desesperada. Eu podia fazer isso. Eu fazia isso há anos sem nem perceber. E mais uma coisa, Letícia acrescentou em voz baixa. Não diga nada ao seu filho ainda. Se ele acordar, se ele puder falar, não diga o que você sabe. Ele pode não acreditar na senhora. Pode pensar que a senhora está exagerando, que está com ciúmes, que está inventando coisas. Homens apaixonados são cegos. E ela teve 7 anos para envenená-lo. Não apenas com comprimidos, mas também com mentiras sobre a senhora. Essas palavras doeram mais do que eu esperava, porque eu sabia que eram verdadeiras. Ricardo havia mudado comigo nos últimos anos. Ele havia se tornado distante, ríspido, incomodado com a minha presença. Quantas vezes ele cancelou almoços comigo? Quantas vezes ele esqueceu meu aniversário? Quantas vezes ele me disse que estava ocupado demais para me visitar? E eu sempre pensei que era o trabalho, que era o estresse, que era parte de crescer e ter a própria família. Nunca imaginei que fosse ela sussurrando veneno em seu ouvido todas as noites. Ela acha que a culpa da doença dele é o trabalho excessivo. Ela construiu essa narrativa perfeitamente. Se a senhora chegar agora a acusando de assassinato, ele vai defendê-la e perderemos a nossa chance de salvá-lo. Ela estava certa. Tudo em mim queria correr para aquele quarto e gritar a verdade para o meu filho. Sacudi-lo até que ele acordasse e visse a víbora que tinha ao lado. Mas eu não podia. Eu tinha que ser esperta. Eu tinha que entrar no jogo, pelo menos por enquanto. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. Ajeitei o casaco. Respirei fundo pela última vez. Está bem, eu disse. E minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Eu vou fazer. Eu vou fingir. Mas prometa-me uma coisa. Prometa-me que não vamos deixá-la vencer. Prometa-me que meu filho vai viver. Prometa-me que aquela mulher vai pagar por cada gota de veneno que deu a ele. Por cada mentira que contou. Por cada segundo de sofrimento que causou. Letícia olhou para mim com uma determinação feroz que me lembrou por que confiei nela desde o primeiro momento. Eu prometo à senhora.
Aquela mulher não apenas vai perder tudo o que planejou roubar, como passará o resto da vida na cadeia. Eu mesma farei questão disso. Ela abriu a porta com cuidado, espiando primeiro para se certificar de que o corredor estava livre. Ela me deu um aceno quase imperceptível. E eu saí daquele quarto que foi meu refúgio e meu inferno nos últimos minutos. O corredor estava mais cheio agora. Havia mais enfermeiros, mais médicos, mais famílias esperando por notícias de seus entes queridos, todos envolvidos em suas próprias tragédias, sem saber que um drama que superava qualquer novela se desenrolava a poucos metros de distância. Aproximei-me da porta 312 com passos que não pareciam meus. Era como se eu estivesse flutuando, como se meu corpo se movesse por instinto enquanto minha mente ainda estava presa naquela horrível conversa que ouvi. Minha mão tocou o metal frio da porta. Respirei fundo pela última vez e entrei. O quarto era maior do que eu imaginara. Havia máquinas por toda parte, monitores apitando suavemente, bolsas de soro penduradas como lágrimas congeladas. E no centro de tudo, naquela cama branca de 2, estava meu filho, meu Ricardo. Ele parecia tão pequeno ali, tão frágil, conectado a 1000 fios e tubos. Sua pele tinha um tom acinzentado que me aterrorizou. Os lábios estavam secos. Tinha olheiras profundas que eu nunca tinha visto antes. Aquele não era o homem forte que carregou minhas compras há apenas 2 meses. Aquele não era o menino que aprendeu a andar de bicicleta no parque gritando: "Olha, mãe!" sem as mãos, enquanto eu corria atrás, aterrorizada que ele caísse. Aquele era alguém consumido, alguém destruído por dentro. E ao lado da cama dele, segurando sua mão com uma delicadeza que eu agora sabia ser pura encenação, estava ela. Simone estava impecável como sempre. O cabelo castanho perfeitamente arrumado, a maquiagem discreta, mas elegante, seu vestido cor creme que provavelmente custava mais do que o meu aluguel. Seus olhos verdes que eu pensei serem bonitos, e agora via como os olhos de uma cobra. Quando me viu entrar, sua expressão mudou imediatamente. Os olhos se encheram de lágrimas. A boca tremeu. Ela levou a mão ao peito como se segurasse um soluço. "Elsa!" Ela disse com a voz embargada, e até se levantou para me abraçar. Forcei-me a aceitar aquele abraço, a passar os braços em volta dela, a sentir seu corpo quente contra o meu e não pensar que aquele mesmo corpo havia planejado friamente a morte do meu filho. O perfume caro dela invadiu minhas narinas. Tinha cheiro de flores e de mentiras. "Obrigada por ter vindo." Ela sussurrou contra meu ombro. "Sei que a senhora teve que pegar 2 ônibus. Sei que é um longo caminho para a senhora, mas eu precisava que estivesse aqui. Ricardo precisa da senhora." Mentira. Maldita mentirosa. Ela não precisava de mim ali. Ela me ligou apenas para manter as aparências, para que ninguém suspeitasse, quando ele morresse, que ela havia mantido a mãe dele afastada. Afastei-me dela gentilmente, enxugando as lágrimas que eram completamente reais, mesmo que ela pensasse que eram pelos motivos errados. "O que aconteceu?" perguntei, e minha voz soou exatamente como deveria. Aterrorizada, confusa, desesperada. Simone suspirou dramaticamente e sentou-se novamente ao lado da cama, retomando seu papel de esposa devotada. Ele estava no escritório. Segundo os colegas, ele ficou muito pálido de repente. Começou a suar. Queixou-se de dor no peito e de que não conseguia respirar bem. Pensaram que era um infarto. Chamaram uma ambulância imediatamente. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima que era provavelmente tão falsa quanto tudo nela. "Os médicos dizem que o coração dele está muito fraco, que ele tem passado por muito estresse, que não tem se cuidado. Eu disse 1000 vezes para ele pegar mais leve, que dinheiro não vale mais do que a saúde dele. Mas a senhora sabe como ele é, teimoso como uma mula, assim como quando era criança, eu acho." Aquele comentário foi como um anzol. Ela estava tentando se conectar comigo, fazer-me sentir que éramos uma equipe, que nós duas amávamos aquele homem e queríamos o melhor para ele. Que atriz perfeita. Que monstro convincente. "O que os médicos estão dizendo?" perguntei, aproximando-me da cama e pegando a outra mão de Ricardo. Estava fria, fria demais.
Seus dedos não reagiram ao meu toque. O que devemos esperar? Que as próximas 48 horas são críticas. Que se ele acordar e não houver dano cerebral, ele pode se recuperar com tempo e tratamento. Se ele acordar. Aquelas palavras novamente, mas desta vez saindo da boca dela com uma tristeza fingida que embrulhava meu estômago. Mas eles também disseram. Ela continuou, e agora sua voz baixou para um tom mais íntimo, como se compartilhasse um segredo comigo. Que há uma chance de ele não acordar, ou de acordar, mas não ser mais o mesmo. Dano cognitivo, eles chamam. Que talvez ele não possa mais trabalhar, que precise de cuidados permanentes. Ela estava me preparando. Ela estava preparando o terreno para quando ele morresse, para que eu já tivesse na cabeça que era possível, que era algo que os médicos haviam alertado, para que quando acontecesse, ninguém questionasse nada. Mordi os lábios com tanta força que senti o gosto de sangue na boca. Mas eu não podia explodir. Eu não podia revelar o que sabia. Eu tinha que continuar atuando. Não pode ser. Eu sussurrei, deixando minha voz falhar de forma genuína. Ele é tão jovem. Tem a vida toda pela frente. Tanta coisa para fazer. Simone assentiu solenemente, enxugando outra lágrima invisível. Eu sei. É por isso que tenho rezado sem parar. É por isso que pedi para o padre Jonas vir amanhã dar uma bênção nele, só por via das dúvidas. Só por via das dúvidas. Só por via das dúvidas que ele morresse conforme ela havia planejado. Só por via das dúvidas que o veneno finalmente fizesse seu trabalho. Só por via das dúvidas que ninguém percebesse a tempo. Mas alguém havia percebido. Letícia havia percebido. E agora eu sabia também. E nós não deixaríamos isso acontecer. Posso ficar um momento sozinha com ele? Perguntei, esperando que ela dissesse sim. Eu precisava de uma pausa da presença tóxica dela. Eu precisava respirar sem o perfume dela me invadindo. Simone hesitou. Vi uma sombra de desconfiança cruzar seu rosto por apenas um segundo, antes de ela colocar a máscara da nora compreensiva novamente. Claro, Elsa. Eu vou buscar um café. A senhora quer alguma coisa? Um chá quente, talvez? Eu balancei a cabeça. Só quero conversar com meu filho. Ela assentiu e saiu do quarto com passos elegantes, fechando a porta suavemente atrás de si. Assim que ela saiu, eu desabei sobre a cama, abraçando Ricardo com todo o cuidado do mundo, para não desconectar nenhum fio. Me perdoa. Eu sussurrei contra o cabelo dele, que cheirava a hospital e doença. Me perdoa por não ter percebido antes. Me perdoa por não ter te protegido. Mas eu juro por tudo que é mais sagrado que não vou deixá-la vencer. Eu vou te tirar dessa, meu amor. Eu vou te salvar, mesmo que seja a última coisa que eu faça nesta vida. Beijei sua testa com ternura infinita, sentindo a pele fria e suada sob meus lábios. Suas pálpebras tremeram ligeiramente, como se em algum lugar profundo do seu inconsciente ele pudesse me ouvir. Como se uma parte dele soubesse que sua mãe estava ali, lutando por ele, como sempre fez. Enxuguei minhas lágrimas e me sentei, bem quando a porta abriu novamente. Mas não era Simone, era Letícia, empurrando um carrinho com medicamentos. Ela me deu um aceno quase imperceptível. Havia notícias. Dona Elsa, ela disse com voz profissional, interpretando seu papel perfeitamente. A senhora poderia vir comigo um momento? O doutor Teixeira quer conversar sobre a condição do seu filho. Serão apenas alguns minutos. Assenti e a segui para fora do quarto, caminhando pelo corredor até uma pequena sala de consulta vazia. Assim que ela fechou a porta, sua expressão mudou completamente. Ela não era mais a enfermeira gentil e profissional. Ela era uma guerreira com informações cruciais. Encontramos. Ela disse sem rodeios. O doutor. Teixeira analisou a bolsa de soro e encontrou traços de varfarin. É um anticoagulante muito potente. Em doses controladas, é usado clinicamente, mas nas quantidades que encontramos, é feito para causar hemorragia interna. A sala girou ao meu redor. Varfarin, anticoagulante, hemorragia interna. Meu filho estava sangrando lentamente por dentro, e ninguém havia visto até agora. Não está prescrito para ele. Letícia continuou com a voz tensa.
Alguém adicionou ao soro depois de ele ser preparado. E tem mais. Checamos as câmeras de segurança das últimas 24 horas. Há 3 momentos em que Simone entra sozinha no quarto, quando não há enfermeiro por perto. Em 2 dessas ocasiões, ela é vista claramente manipulando a bolsa de soro. Temos prova visual. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Tínhamos provas. Provas reais. Não apenas o áudio, mas também evidência física e vídeo. A senhora já chamou a polícia? Perguntei com a voz sufocada. Letícia balançou a cabeça. O Dr. Teixeira está fazendo isso agora. Mas há um problema. Simone tem direitos legais como esposa. Se ela suspeitar de algo, pode ir embora antes que a polícia chegue. Pode destruir provas. Pode contatar o advogado e preparar uma defesa. Precisamos mantê-la aqui sem que ela suspeite de nada até que os oficiais cheguem. Quanto tempo? 20 minutos. Meia hora no máximo. A delegacia mais próxima fica a 10 minutos, mas eles têm que preparar a ordem. Virão com detetives especializados. A senhora tem que voltar lá e agir como se nada tivesse acontecido. Mantenha-a ocupada. Mantenha-a falando. Faça o que for preciso. 20 minutos, meia hora. Uma eternidade quando se está atuando na frente de alguém que planejou matar seu filho. Mas eu podia fazer isso. Eu tinha que fazer. Há mais uma coisa, Letícia disse e pegou o celular novamente. Ao checar as câmeras, encontramos isto. É de 3 dias atrás. Ela me mostrou um vídeo gravado em preto e branco. Era Simone no estacionamento do hospital falando ao telefone. Não havia áudio, mas eu podia ver a linguagem corporal dela. Ela estava relaxada, quase feliz. Estava sorrindo. Em um momento, chegou a rir. Uma mulher cujo marido está gravemente doente não ri daquele jeito no estacionamento do hospital. Letícia disse com nojo. Pedimos para o setor de tecnologia tentar fazer a leitura labial ou recuperar áudio do ambiente. Mas é difícil. No entanto, há um momento em que ela olha diretamente para uma câmera próxima sem saber que ela está ali, e dá para ler claramente o que ela diz. Ela pausou o vídeo naquele exato momento e ampliou a imagem. Simone estava dizendo algo, e mesmo sem som, estava perfeitamente claro em seus lábios. Logo estarei livre. 3 palavras que confirmavam tudo, que selavam o destino dela, que provavam que aquilo não era amor preocupado, mas cálculo frio. Isso também será entregue à polícia, Letícia disse guardando o celular. É mais munição, mais evidência de que isso foi premeditado, planejado, executado com total consciência do que estava fazendo. Assenti, sentindo algo dentro de mim se endurecer. Eu não era mais apenas a mãe desesperada. Eu não era mais a velha tola que havia sido manipulada por anos. Eu era alguém novo, alguém mais forte, alguém disposta a fazer o que fosse necessário para proteger seu filho. Eu estou voltando, eu disse com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Vou mantê-la lá. E quando a polícia chegar, eu quero estar presente. Quero ver o rosto dela quando perceber que perdeu, que toda a encenação foi em vão, que a velha estúpida não era tão estúpida assim. Letícia sorriu pela primeira vez desde que tudo isso havia começado. A senhora é mais forte do que pensa, Elsa. Seu filho tem sorte de ter a senhora. Aquelas palavras me encheram de algo que eu não sentia há muito tempo. Orgulho, propósito, poder. Retornei ao quarto com passos medidos, controlando a respiração, preparando minha performance final. Simone já havia voltado e estava sentada na mesma posição, segurando a mão de Ricardo, olhando para ele com aquela falsa expressão de preocupação que eu agora via claramente como o que era. Tudo bem? Ela perguntou quando entrei. O que o médico queria? Só conferir alguma papelada. Menti com uma facilidade surpreendente. Coisas administrativas. Nada importante. Sentei-me na cadeira do outro lado da cama e olhei diretamente para ela. Era hora de interpretar meu papel mais importante. Simone, eu disse, eu preciso te dizer uma coisa. Ela levantou os olhos, a expressão cautelosa. O que é? Eu tenho sido injusta com você. As palavras saíram da minha boca como um veneno doce. Durante todos esses anos fui fria, distante. Sei que você sentiu isso.
Sei que você tentou se aproximar de mim, e eu rejeitei você de novo e de novo. Eu a vi arregalar os olhos com surpresa genuína. Não era isso que ela esperava. Não é verdade, ela começou a dizer, mas eu a interrompi. É sim, e eu quero me desculpar, porque agora, vendo meu filho assim, percebo que a vida é muito curta. Curta demais para rancores estúpidos. Curta demais para orgulhos bobos. Inclinei-me para frente, pegando sua mão livre na minha. Ela se encolheu ligeiramente, mas não se afastou. Você é a mulher que meu filho escolheu, a mulher que o faz feliz. E eu deveria ter celebrado isso em vez de sentir ciúmes. Porque foi isso, sabe? Ciúmes. Medo de perdê-lo. Medo de não ser mais a mulher mais importante na vida dele. Cada palavra era uma mentira perfeita. Cada frase era um anzol, e ela estava mordendo. Eu podia ver pelo jeito que seus olhos se suavizaram, pelo jeito que sua postura relaxou. Elsa, Deixe-me terminar, por favor, eu disse, apertando sua mão. Se Ricardo sobreviver a isso, e ele tem que sobreviver, eu quero recomeçar com você. Quero ser a sogra que você merece, a avó que seus futuros filhos vão precisar. Porque vocês vão ter filhos, não vão? Vocês tinham falado sobre isso. Vi algo piscar nos olhos dela. Desconforto, culpa, talvez, ou simplesmente o aborrecimento de ter que continuar atuando quando ela já pensava que tinha vencido. Sim, ela finalmente disse. Tínhamos conversado sobre isso depois que a empresa se estabilizasse mais, depois que tivéssemos mais economias. Mais mentiras. Nunca houve planos para filhos, apenas planos para viuvez precoce e riqueza fácil. Pois bem, quando ele sair daqui, eu vou ajudar vocês. Tenho umas economias guardadas. Não é muito, mas é alguma coisa. Talvez eu possa ajudar vocês com a entrada para uma casa maior. Uma com quintal para as crianças. Seria meu presente para você, para a família que vocês vão construir. Vi seus olhos brilharem por um segundo. Pura e dura ganância. Mesmo agora, mesmo no meio de seu plano mestre. A ideia de mais dinheiro a empolgou. A senhora não precisa fazer isso, Elsa. Ela disse com suavidade. Mas seus olhos diziam o contrário. Seus olhos estavam gritando. Me dê mais, me dê tudo. Eu quero. É o mínimo que posso fazer depois de todos esses anos de distanciamento. Além disso, não tenho mais ninguém. Quando eu morrer, tudo o que eu tenho será de Ricardo de qualquer maneira. E, consequentemente, de vocês também. É melhor aproveitarmos juntas enquanto estou viva. Agora, eu estava me vendendo por completo. Eu estava me pintando como a velha tola com dinheiro que ela sempre acreditou que eu fosse. E funcionou. Eu podia ver como ela relaxava mais e mais, como a tensão deixava seus ombros. Ela acreditava que tinha finalmente me quebrado, que tinha finalmente conquistado minha confiança. A senhora é tão generosa, ela disse, e até apertou minha mão com o que suponho que deveria parecer afeto. Ricardo tem muita sorte de ter a senhora como mãe. Tive que morder a língua para não cuspir a verdade nela ali mesmo. Continuamos falando de trivialidades, de memórias inventadas, de planos futuros que nunca existiriam. Eu interpretei meu papel de sogra arrependida, e ela, o seu de nora perdoadora. Duas atrizes em um pequeno palco esperando o pano cair. Olhei para o relógio discretamente. 15 minutos se passaram. Mais 5. Apenas mais 5 minutos e a polícia chegaria. Apenas mais 5 minutos e todo aquele teatro acabaria. Sabe o que eu gostaria? Eu disse de repente, como se tivesse acabado de me ocorrer. Eu gostaria que quando Ricardo acordar, a primeira coisa que ele veja sejam as duas mulheres mais importantes da vida dele de mãos dadas, unidas por ele. Simone sorriu, e era um sorriso tão doce, tão falso, tão perfeitamente ensaiado. Eu adoraria, Elsa. Eu adoraria. Mas então, algo mudou na expressão dela. Uma sombra cruzou seu rosto. Ela se enrijeceu e soltou minha mão. Que barulho é esse? Ela perguntou, virando a cabeça para a porta. Eu ouvi também, então. Vozes no corredor. Muitas vozes. Passos rápidos. O som inconfundível de atividade urgente. E então, a porta se abriu com estrondo. 4 pessoas entraram.
2 policiais fardados, uma mulher de terno que era claramente uma delegada, e atrás deles, Letícia e o Dr. Teixeira. Simone pulou de pé, os olhos arregalados. "O que está acontecendo?" ela perguntou. E pela primeira vez desde que a conheci, sua voz soou genuinamente assustada. A delegada deu um passo à frente, mostrando o distintivo. "Simone Fernandes de Salazar. Eu sou a delegada Renata Matos. Preciso que a senhora nos acompanhe para responder a algumas perguntas sobre a condição do seu marido." "Perguntas? Que tipo de perguntas?" "Meu marido está doente. Ele teve um colapso. O que isso tem a ver com a polícia?" A voz dela subiu de tom, tornando-se mais aguda, mais desesperada. A máscara estava começando a rachar. "Encontramos evidências de que o Sr. Ricardo Salazar foi vítima de envenenamento intencional e sustentado. A análise toxicológica mostra níveis perigosos de varfarin em seu sistema, uma substância que não lhe foi prescrita e foi deliberadamente adicionada ao seu tratamento hospitalar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Simone permaneceu completamente imóvel, a boca ligeiramente aberta, os olhos correndo da delegada para os policiais, para Letícia, calculando, procurando uma saída. "Isso é ridículo", ela finalmente disse, e sua voz agora era puro gelo. A doçura havia desaparecido por completo. "É um erro médico. Alguém misturou as medicações. Isso acontece o tempo todo em hospitais." "Não é um erro." O Dr. Teixeira interveio, dando um passo à frente. "Temos filmagens das câmeras de segurança que mostram a senhora manipulando a bolsa de soro do seu marido em 3 ocasiões diferentes. Temos evidência física da substância encontrada. E temos isto." Letícia pegou o celular e reproduziu a gravação. A voz de Simone preencheu o quarto, clara como água. "Tenho dado os comprimidos amassados no suco de laranja dele pela manhã, um pouquinho mais a cada semana. Os médicos pensam que é estresse. Ninguém suspeita de nada. Aqui no hospital é mais fácil. Posso adicionar coisas ao soro. Em mais 2 ou 3 dias, tudo terá acabado." Eu observei enquanto a cor sumia completamente do rosto dela. Enquanto suas pernas tremiam, enquanto ela procurava desesperadamente algo para dizer, alguma desculpa, alguma mentira que pudesse salvá-la. Mas não havia nada. Eles a tinham pegado por completo. "Essa gravação foi tirada de contexto." Ela tentou, mas sua voz não tinha convicção. "Eu nunca..." "Também temos a sua conversa com seu advogado, Marcos Antunes, que, aliás, está sendo interrogado neste momento." A delegada Renata continuou com voz firme e profissional. "Temos documentos que comprovam tentativas de transferência fraudulenta de imóveis. Temos o histórico de pesquisa da senhora na internet por venenos indetectáveis e sintomas de envenenamento. Temos evidências suficientes para acusá-la de tentativa de homicídio premeditado e fraude." Simone olhou para mim então. Seus olhos verdes, antes tão bonitos, agora cheios de ódio puro. "Foi você." Ela sibilou como uma cobra. "Você fez isso, velha intrometida, velha bruxa. Você não podia simplesmente ficar quieta e deixar as coisas seguirem o curso. Você tinha que enfiar o nariz onde não era chamada." Levantei-me lentamente, caminhando em direção a ela com uma calma que eu não sabia que possuía. Parei na frente dela, olhando-a diretamente nos olhos. "Eu sou a mãe dele." Eu disse com a voz baixa, mas cheia de poder. "E uma mãe sempre protege os filhos. Sempre. Você pensou que podia me enganar. Pensou que eu era uma velha estúpida com dinheiro. Pensou que podia roubar tudo de mim, matar meu filho e sair ilesa. Mas você estava errada. Você estava gravemente errada." "Simone Fernandes", disse um dos policiais, sacando as algemas. "A senhora está presa por tentativa de homicídio em 1º grau. Tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra a senhora em um tribunal. Tenho direito a um advogado. Se não puder pagar um será designado para a senhora." As algemas fizeram aquele som metálico característico ao se fecharem em seus pulsos. Ela resistiu a princípio, gritando que era um erro, que estava sendo acusada injustamente, que seu advogado processaria todos eles. Mas os policiais foram profissionais.
Seguraram-na com firmeza e começaram a conduzi-la para fora do quarto. Pouco antes de cruzar a porta, ela se virou para me encarar uma última vez. Você acha que ganhou? Ela cuspiu com veneno em cada palavra. Mas ele nunca vai acreditar em você. Quando ele acordar, eu vou dizer que você inventou tudo, que você está com ciúmes, que você é louca, e ele vai acreditar em mim. Ele sempre acredita em mim. Eu sorri, não com alegria, mas com a satisfação de quem sabe que tem a última carta. Não importa mais o que ele acredita. A justiça não depende da opinião dele. Depende das provas, e as provas condenam você. Levaram-na para fora. Então, seus gritos ecoando pelo corredor até sumirem na distância. Fiquei ali, tremendo dos pés à cabeça, sentindo toda a adrenalina que me manteve de pé pela última hora finalmente me deixar. Minhas pernas cederam e Letícia correu para me amparar, ajudando-me a sentar antes que eu caísse. Acabou, ela sussurrou, abraçando-me. Acabou. A senhora foi incrível. A senhora salvou seu filho. Mas eu não podia comemorar ainda, porque Ricardo ainda estava inconsciente naquela cama. Ricardo ainda estava cheio de veneno. Ricardo ainda estava lutando pela vida. Doutor, eu disse com a voz trêmula, olhando para Teixeira. Meu filho, ele vai ficar bem? Vocês conseguiram? Iniciamos o tratamento de desintoxicação assim que confirmamos o varfarin. Ele explicou com uma voz tranquilizadora. Altas doses de vitamina K para anular o anticoagulante, transfusões de plasma fresco. O corpo dele é jovem e forte. Ele tem chances muito boas de uma recuperação total. Chances muito boas. Não era uma garantia, mas era esperança. E esperança era mais do que eu tinha há apenas 2 horas. Aproximei-me da cama do meu filho e peguei sua mão novamente, apertando-a com força. Lute, meu amor, eu sussurrei. Lute pela sua vida. Sua mãe já fez a parte dela. Agora é com você. Os 2 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Eu não saí do hospital. Eu não conseguia. Letícia conseguiu para mim um passe especial para ficar no quarto de Ricardo 24 horas por dia. Ela me trazia café, sanduíches que eu mal provava, cobertores quando eu tremia de frio nas madrugadas. Ela se tornou mais do que uma enfermeira. Era meu anjo da guarda, minha salvadora, a irmã que eu nunca tive. O Dr. Teixeira vinha a cada poucas horas checar os sinais vitais de Ricardo, ajustar as medicações, me explicar pacientemente cada pequena mudança no quadro dele. Os níveis estão melhorando, ele me dizia, mostrando gráficos que eu mal entendia, mas que soavam como música celestial. O tratamento está funcionando. O corpo dele está reagindo. É só uma questão de tempo. Tempo. Aquela palavra havia se tornado minha religião. Cada minuto que passava era um minuto mais distante do veneno. Cada hora era uma pequena vitória contra a morte que Simone havia planejado tão friamente. Sentei-me ao lado da cama dele e conversei. Contei histórias de quando ele era criança, da vez em que se perdeu no supermercado e o encontrei chorando no corredor dos cereais, do seu primeiro dia de aula, quando ele se agarrou na minha perna, sem querer me soltar. De todos os natais, os aniversários, os pequenos momentos que constroem uma vida. Você tem que acordar, eu dizia repetidamente. Você tem que acordar porque ainda há tanta coisa para viver. Tanta coisa que você não fez. Você não pode ir embora assim. Você não pode me deixar assim. Às vezes, suas pálpebras tremiam. Às vezes, seus dedos se moviam ligeiramente, e eu me agarrava a esses sinais como um náufrago a um pedaço de madeira. A delegada Renata veio me ver no segundo dia. Ela trouxe um café realmente decente, não aquele aguado da máquina do hospital, e sentou-se comigo naquela sala silenciosa. Eu queria atualizar a senhora sobre o caso. Ela disse com voz profissional, mas gentil. Simone está detida sem fiança. As acusações são graves. Tentativa de homicídio, fraude, adulteração de provas. O advogado dela, Marcos Antunes, está cooperando conosco em troca de uma redução de pena. Ele confessou todo o plano, as transferências de propriedade que estavam preparando, os documentos falsificados, tudo. Assenti, sentindo uma satisfação sombria que eu não sabia ser capaz de sentir.
Quanto tempo ela vai pegar de prisão? Se a condenarmos por todas as acusações, estamos falando de 25 a 30 anos no mínimo. E com as evidências que temos, é quase impossível que ela seja absolvida. 25 a 30 anos. Uma vida inteira. Tempo suficiente para que a beleza dela se apagasse atrás das grades. Tempo suficiente para ela pagar por cada gota de veneno que deu ao meu filho. Há mais uma coisa que a senhora precisa saber, Renata continuou, puxando uma pasta da maleta. Investigamos o passado dela. Simone não é o nome real dela. O nome dela é Kátia Ribeiro. Ela tem ficha em 2 estados diferentes por fraude e golpes. Ela se casa com homens com dinheiro, os manipula para tomar os bens e depois desaparece. Seu filho não foi a primeira vítima dela. Foi a 4ª. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. 4ª. Ricardo era a 4ª vítima dela. E os outros? Eu não consegui terminar a pergunta. Renata balançou a cabeça. Os outros 3 sobreviveram, mas perderam tudo. Casas, empresas, economias. Um deles tentou denunciá-la, mas ela havia sido tão cuidadosa com a papelada que não conseguiram provar nada. Ele faliu e fugiu para outro estado. Ela mudou o nome, mudou a aparência e recomeçou com seu filho. Ela finalmente cometeu um erro. Foi ambiciosa demais, impaciente demais. E graças a isso, nós a pegamos. Ela me mostrou fotos. Simone com a cor de cabelo diferente. Simone com um estilo diferente. Mas os mesmos olhos frios. O mesmo sorriso calculista. Esses homens querem testemunhar, a delegada Renata disse. Eles querem contar suas histórias. Isso vai ajudar a construir um padrão de comportamento que tornará impossível para ela alegar que foi um mal-entendido ou um erro. Ela é uma predadora profissional e finalmente vai pagar por tudo. Olhei para meu filho dormindo naquela cama e senti uma onda de gratidão misturada com raiva. Gratidão por tê-lo salvado a tempo. Raiva por ter estado tão perto de perdê-lo. Tão perto de ela ter vencido. Obrigada, eu disse a Renata. Obrigada por levar isso a sério, por investigar, por não deixar que ela se safasse. Ela apertou minha mão. É meu trabalho, mas mais do que isso, é meu dever. Mulheres como ela não podem continuar destruindo vidas. A sua bravura em agir rápido, em confiar na Letícia, em manter a calma, isso é o que realmente salvou seu filho. A senhora é uma heroína, Elsa. Heroína. Eu não me sentia uma heroína. Sentia-me uma mãe exausta que havia feito a única coisa que sabia: proteger o filho. Era só isso. No 3º dia, bem quando o sol começou a entrar pela janela do quarto, preenchendo-o com uma luz dourada e acolhedora, aconteceu. Os dedos de Ricardo se moveram. Não foi um tremor inconsciente. Foi um movimento deliberado. Ele apertou minha mão. Gritei pelas enfermeiras sem soltar a mão dele. Letícia veio correndo, seguida por outra enfermeira e depois o Dr. Teixeira. Ele está acordando, o médico disse, checando os olhos dele com uma lanterninha. Ricardo, se puder me ouvir, aperte a mão da sua mãe de novo. E ele o fez. Apertou minha mão mais forte desta vez. Lágrimas rolaram pelo meu rosto descontroladamente. Meu amor, eu sussurrei repetidamente. Você está aqui. Você está vivo. Você está bem. Suas pálpebras começaram a se mover lentamente, como se pesassem toneladas. Elas se abriram. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que eu vi desde o dia em que ele nasceu, olharam para mim confusos no começo, perdidos, mas então focaram. Ele me reconheceu. Mãe, ele sussurrou com a voz rouca, quase inaudível. Aquela única palavra quebrou todas as barreiras que eu havia construído. Desabei sobre a cama, chorando contra o peito dele, sentindo sua mão se levantar debilmente para tocar meu cabelo. Estou aqui, eu disse entre soluços. Estou aqui, meu amor. Você está seguro. Tudo vai ficar bem. O Dr. Teixeira nos deu alguns minutos antes de iniciar os exames. Ele checou os reflexos, a visão, a capacidade cognitiva. Fez perguntas simples. Nome, data de nascimento, onde morava. Ricardo respondeu a tudo corretamente, embora procurando lentamente pelas palavras. Não há dano cerebral aparente. O médico finalmente anunciou com um sorriso.
É um milagre, considerando a quantidade de toxinas em seu sistema. Mas ele é jovem, forte. E o tratamento veio bem a tempo. Bem a tempo, graças a Letícia. Graças àquela enfermeira extraordinária que confiou em seu instinto, que viu o que ninguém mais viu. Ricardo olhou em volta do quarto, confuso. O que aconteceu? Ele perguntou. Por que estou aqui? A última coisa que lembro é de estar no escritório e me sentir mal. E depois, nada. Sentei-me na cadeira ao lado da cama dele, pegando a mão dele na minha. Este era o momento que eu mais temia. O momento de contar-lhe a verdade. A verdade sobre a mulher que ele havia desposado, a mulher que dormiu ao lado dele por 7 anos enquanto planejava a morte dele. Ricardo, há algo que você precisa saber. Comecei com a voz suave, mas firme. Algo terrível, mas preciso que me escute até o fim. Você consegue fazer isso? Ele assentiu, embora eu pudesse ver o medo crescendo em seus olhos. Medo do que estava prestes a ouvir. Medo de uma verdade que ele provavelmente já suspeitava em algum canto profundo da sua mente. Eu lhe contei tudo, desde o momento em que corri para o hospital até Letícia ter me escondido. Contei-lhe sobre a conversa que ouvi entre Simone e o advogado, sobre o veneno no suco de laranja, sobre o varfarim no soro, sobre os 7 anos de mentiras, sobre as outras 3 vítimas, sobre o plano de levar tudo e deixá-lo morrer como se fosse apenas mais um acidente. Observei enquanto seu rosto passava por todas as emoções possíveis. Incredulidade no começo, negação, raiva, dor e finalmente uma tristeza tão profunda que me partiu o coração vê-lo. Não pode ser. Ele sussurrou quando terminei. Simone, não. Ela me ama. Ela sempre esteve lá por mim. Ela cuidou de mim quando eu estava cansado. Ela preparava meu suco todas as manhãs. Ele parou. Ele ouviu suas próprias palavras. O suco todas as manhãs, exatamente como ela havia confessado na gravação. Você quer ouvir a gravação? Perguntei suavemente. A enfermeira Letícia gravou tudo. A confissão completa dela. Ele balançou a cabeça violentamente. Não, eu não quero. Eu não consigo. Ele chorou. Meu filho adulto, meu homem forte, chorou como eu não o via chorar desde que era criança. Ele chorou pela traição, pelos anos perdidos, pelo amor que ele acreditava ser real e que nunca existiu. Subi na cama com cuidado e o abracei como fiz 1000 vezes quando ele era pequeno. Quando caiu da bicicleta, quando um colega o incomodou na escola, quando o primeiro amor o rejeitou. Eu sempre estive lá para juntar os pedaços. E aqui estava eu de novo. Me desculpa, eu disse, mesmo que não fosse eu quem deveria pedir desculpas. Me desculpa por você ter passado por isso. Me desculpa por não ter percebido antes. Me desculpa por ter sido tão cega. Não foi sua culpa. Ele murmurou contra meu ombro. Eu também não vi nada. Eu morava com ela. Eu dormia ao lado dela. Eu contava a ela meus sonhos, meus medos, meus planos, e o tempo todo. Ele não terminou a frase. Não havia necessidade. Eu a amei. Mãe, ele continuou depois de um tempo. Ou, pelo menos, amei a pessoa que eu pensei que ela era. Como pude ser tão estúpido? Como eu não vi os sinais? Porque é assim que pessoas como ela operam. Eu disse suavemente. São especialistas em manipulação, em fazer você acreditar exatamente no que elas querem que você acredite. Você não foi estúpido. Você foi humano. Você confiou porque é isso que pessoas boas fazem. Elas confiam. Permanecemos assim por um longo tempo. Mãe e filho. Sobreviventes de uma tempestade que quase destruiu a nós dois. Mãe, ele finalmente disse, afastando-se um pouco para me olhar nos olhos. Ela disse coisas sobre a senhora, não disse? Todos esses anos, ela disse coisas que me fizeram afastar de você. Eu assenti lentamente. Eu não queria colocar mais fardos sobre ele, mas precisava da verdade entre nós. Sim, eu imagino que sim. Você começou a mudar comigo há uns 3 anos. Mais distante, mais frio, como se a minha presença o incomodasse. Ele fechou os olhos envergonhado. Ela me disse que a senhora era controladora, que queria nos separar, que falava mal dela pelas costas, que lhe dava presentes caros só para fazê-la se sentir mal, para mostrar que ela não podia pagar aqueles luxos.
Toda vez que eu mencionava te visitar, ela chorava. Dizia que a senhora a fazia se sentir inferior, que nunca a aceitaria. E eu acreditei nela. Meu Deus, como eu fui idiota. Não, eu disse com firmeza. Você não foi idiota. Você amava sua esposa e queria protegê-la. Isso faz de você uma pessoa boa, não um idiota. Ela deturpou esse amor. Ela o usou como arma contra você, contra nós. Eu te tratei tão mal, mãe. Cancelei almoços. Esqueci seu aniversário. Fiz você se sentir indesejada na minha própria casa. Na casa que a senhora comprou com o seu dinheiro. Meu Deus! Sua voz falhou novamente. Como a senhora consegue sequer olhar para mim agora? Como consegue estar aqui depois de tudo o que eu te fiz passar? Peguei o rosto dele nas minhas mãos, forçando-o a me encarar. Porque você é meu filho. Porque eu te amo mais do que a minha própria vida. Porque uma mãe não abandona. Não importa o quanto doa. Não importa quantas vezes seja rejeitada. Ela sempre, sempre estará lá quando o filho precisar dela. Ele chorou novamente. E eu chorei com ele. Pelos anos perdidos, pelas palavras não ditas, por todas as vezes que eu quis ligar para ele e não liguei porque sabia que o incomodaria, por todas as noites em que fui para a cama me perguntando o que eu tinha feito de errado, por toda a dor desnecessária que nós dois carregamos. A delegada Renata veio mais tarde naquele dia para colher o depoimento de Ricardo. Foi difícil. Ele teve que lembrar detalhes que preferia esquecer. As manhãs em que acordava se sentindo fraco, as vezes em que Simone insistia para ele tomar as vitaminas, que bebesse o suco especial dela. As noites em que ela dizia que ele parecia cansado, que estava trabalhando demais, que precisava de mais descanso. Tudo havia sido parte do plano. Cada gesto de preocupação era, na verdade, mais um passo em direção à morte dele. Há algo que a senhora precisa saber, Renata disse quando terminou de tomar notas. A casa que está em seu nome, aquela que sua mãe comprou, Simone havia iniciado os procedimentos de transferência. Mas nós os interrompemos a tempo. O imóvel ainda é de vocês. Também congelamos todas as contas bancárias e bloqueamos qualquer acesso que ela tivesse. O dinheiro de vocês está seguro. Ricardo olhou para mim com uma expressão de horror absoluto. Mãe, seu dinheiro, a herança do pai, os 900 mil. Eu quase perdi tudo. Mas você não perdeu. Eu disse com firmeza. Nós salvamos. Nós dois salvamos. E sobre a empresa, Renata continuou. O 1 milhão mais que sua mãe investiu, mais os lucros acumulados, está tudo protegido. Simone não tinha direitos legais a nada disso, pois embora estivesse em contas no nome dele, você nunca a tornou beneficiária oficial. Foi um descuido da sua parte, mas esse descuido salvou você de perder tudo. Um descuido. Ou talvez, no fundo, Ricardo sempre soube que havia algo errado. Talvez uma parte dele nunca tenha confiado completamente nela. Vamos precisar que o senhor testemunhe no julgamento, a delegada disse. Sei que é difícil, mas seu depoimento é crucial. O senhor é a vítima direta. Sua palavra tem peso. Ricardo assentiu, embora pálido. Eu farei. Eu quero que ela pague. Eu quero que ela pague por tudo. Dá? Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas constante. Ricardo melhorava a cada dia. A cor voltou ao seu rosto. A força voltou aos seus músculos. Os médicos estavam impressionados com a rapidez com que ele se curava, uma vez que as toxinas foram eliminadas de seu sistema. Letícia vinha visitá-lo em todos os plantões. Eles se tornaram amigos naquele laço estranho que se forma entre pessoas que passam por algo traumático juntas. Eu devo minha vida a você, Ricardo lhe dizia toda vez. A você e a minha mãe. Eu estava apenas fazendo meu trabalho, ela sempre respondia com modéstia. Mas nós duas sabíamos que ela havia feito muito mais do que isso. Ela arriscou a carreira. Ela confiou em seu instinto quando todos os outros o ignoraram. Ela foi corajosa quando seria mais fácil ficar quieta. Uma semana depois de acordar, Ricardo estava finalmente forte o suficiente para se sentar em uma cadeira perto da janela. Olhava para a cidade que continuava se movendo sem saber o drama que havia se desenrolado naquele quarto. Mãe? Ele disse sem se virar para me olhar. Quando eu sair daqui, eu quero consertar as coisas.
Eu quero devolver o seu dinheiro. Cada centavo. Com juros. Você não precisa. Eu comecei. Mas ele levantou a mão. Eu preciso, sim. Eu preciso acertar. Preciso mostrar à senhora que não sou aquele homem que te ignorou por 3 anos. Que não sou aquele filho que esqueceu de onde veio. Preciso mostrar para mim mesmo também. Caminhei até ele e me sentei na cadeira ao lado. Você não tem que me mostrar nada. Você já fez isso. Você sobreviveu. Você está aqui. É tudo o que eu preciso. Mas eu preciso de mais. Ele insistiu, virando-se para me olhar finalmente. Eu preciso me reencontrar. O homem que eu era antes dela. O filho que a senhora teve orgulho de criar. A senhora vai me ajudar a encontrá-lo de novo. Peguei a mão dele e a apertei com força. Sempre, meu amor. Sempre. O julgamento foi 6 meses depois. 6 meses em que Ricardo se recuperou por completo, em que fechou feridas que pensava que nunca curariam, em que aprendeu a confiar de novo, começando por confiar em si mesmo. 6 meses em que nosso relacionamento foi reconstruído a partir das fundações, mais forte do que antes, mais honesto do que nunca. Entramos naquele tribunal juntos, de braços dados. Ele, em um terno cinza que o fazia parecer o homem de sucesso que era. Eu, em um vestido verde-oliva que comprei especialmente para a ocasião. Não por vaidade, mas porque eu queria parecer forte. Eu queria que ela visse que não tinha conseguido me destruir. Simone estava sentada na mesa da defesa. Ela parecia diferente. O cabelo havia perdido o brilho. A pele parecia pálida sob as luzes artificiais do tribunal. Mas seus olhos ainda eram os mesmos, frios, calculistas. Quando nos viu entrar, algo escuro cruzou seu rosto. Ódio puro. Não havia mais máscaras. Não havia mais encenações. Esta era a verdadeira Kátia Ribeiro. A predadora escondida atrás do nome falso de Simone. O promotor apresentou as provas metodicamente. As gravações de áudio onde ela confessava tudo. Os vídeos de segurança mostrando-a manipulando o soro, as análises toxicológicas, os depoimentos dos outros 3 homens que ela havia golpeado anteriormente. Cada peça de evidência era mais um prego no caixão legal dela. Letícia testemunhou sobre como havia percebido os sintomas, sobre suas suspeitas, sobre a investigação que havia feito, arriscando seu emprego. O Dr. Teixeira explicou em termos médicos precisos como o varfarim vinha destruindo o corpo de Ricardo por dentro. Como, sem intervenção, ele teria morrido em questão de dias. A delegada Renata apresentou todas as provas da fraude, os documentos falsificados, o histórico criminal de Kátia sob suas múltiplas identidades. Foi devastador. Um a um, os pilares da defesa dela desmoronaram. O advogado dela tentou argumentar que as gravações haviam sido obtidas ilegalmente, que os depoimentos eram circunstanciais, que tudo podia ser explicado como uma série de trágicos mal-entendidos. Mas ninguém acreditou nele. A evidência era muito sólida, muito clara, muito condenatória. Então, me chamaram para o púlpito. Sentei-me naquela cadeira de madeira dura, olhando para o júri, o juiz, toda a sala de audiências cheia de estranhos que vieram testemunhar aquele drama. Dona Elza, o promotor começou. A senhora pode nos dizer com suas próprias palavras o que ouviu naquele dia no hospital? E eu contei, tudo. Desde o meu desespero correndo por aquele corredor até o momento em que Letícia me escondeu. De cada palavra venenosa que saiu da boca daquela mulher, até o momento em que entendi que meu filho estava sendo lentamente assassinado. Minha voz falhou várias vezes. Lágrimas rolaram pelo meu rosto descontroladamente. Mas continuei falando, porque meu filho merecia ser ouvido, porque as outras vítimas mereciam justiça, porque nenhuma outra mãe deveria passar por aquele inferno. E como a senhora se sentiu ao ouvir que seu filho estava sendo envenenado? O promotor perguntou. Olhei diretamente para Kátia ao responder. Senti que o mundo estava acabando, mas também senti raiva. Uma raiva que eu não sabia que existia dentro de mim. Raiva de alguém poder ser tão perversa, tão calculista, tão fria. Raiva por ter confiado nela, por tê-la acolhido na minha família, por ter acreditado que ela amava meu filho,
quando o tempo todo ela só via números, dinheiro, propriedade, poder. Há mais alguma coisa que a senhora deseja dizer? O promotor perguntou. Sim, eu disse com firmeza. Eu quero que o júri saiba que esta mulher não é vítima de um mal-entendido. Ela é uma predadora profissional. Ela destruiu vidas deliberadamente. E se os senhores não a pararem aqui, ela continuará a fazer isso. A próxima vítima pode ser outro, o filho de outra mãe. E talvez essa mãe não tenha a sorte que eu tive. Talvez ninguém perceba os sinais a tempo. Por favor, não deem a ela essa oportunidade. O advogado de defesa tentou me desacreditar no interrogatório cruzado. Sugeriu que eu tinha ciúmes do relacionamento do meu filho, que eu tinha inventado tudo por despeito, que as gravações poderiam ter sido editadas. Mas cada pergunta que ele fazia, eu respondia com calma e verdade. Então, chamaram Ricardo. Vê-lo caminhar em direção àquele púlpito, forte e vivo quando deveria estar morto, foi um dos momentos mais poderosos da minha vida. Ele testemunhou sobre os anos de casamento, sobre como ela o havia isolado sistematicamente de mim, sobre os sintomas que ignorou, pensando que eram estresse, sobre o suco de laranja que ela preparava com tanto carinho para ele todas as manhãs, sobre como ele se sentia cada vez pior. Mas ela o convencia de que ele só precisava de descanso, que os médicos estavam exagerando, que tudo ficaria bem. O senhor a amava? O promotor perguntou. Eu amava a pessoa que eu pensei que ela era, Ricardo respondeu com firmeza. Mas essa pessoa nunca existiu. Era uma máscara, um personagem desenhado para me manipular, para me roubar, para me matar. E agora? O senhor sente algo por ela agora? Ricardo olhou diretamente para ela pela primeira vez desde que o julgamento começou. Pena. Ele finalmente disse. Pena que alguém possa viver assim, sem amor de verdade, sem conexões genuínas, apenas calculando, sempre calculando. Que vida vazia deve ser essa? Eu vi algo piscar nos olhos de Kátia. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu a vi genuinamente afetada. Não por culpa, mas pelo desprezo na voz de Ricardo. O desprezo de alguém que não a temia mais. A deliberação do júri durou menos de 3 horas. Quando retornaram, o juiz perguntou: o júri chegou a um veredito? Sim, meritíssimo, o porta-voz respondeu. Na acusação de tentativa de homicídio em primeiro grau, consideramos a ré culpada. Na acusação de fraude agravada, culpada. Na acusação de falsificação de documentos, culpada. Em todas as acusações apresentadas, a consideramos culpada. O malhete do juiz caiu. O som ecoou naquela sala do tribunal como um trovão. Kátia não chorou. Não implorou. Apenas ficou sentada, rígida, enquanto os policiais se aproximavam. A sentença foi de 32 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprir 20. 32 anos. Tempo suficiente para toda a beleza dela se esvair. Tempo suficiente para ela pagar por cada vida que havia destruído. Enquanto a levavam para fora da sala, ela parou ao lado da nossa mesa. Olhou para Ricardo e para mim com aqueles olhos verdes cheios de veneno. Isso não acabou. Ela sibilou. Eu vou dar um jeito de sair. E quando eu sair, vocês não vão. E mesmo que saísse, eu não me importo mais. Ricardo a interrompeu com calma absoluta. Você não tem mais nenhum poder sobre mim. Você é apenas mais uma criminosa a caminho da prisão. Nada especial, nada memorável, nada. Foi o golpe final. Ver o ego dela desmoronar. Ver a realidade da situação dela finalmente a alcançar. Eles a levaram para fora então. E foi a última vez que a vimos. Do lado de fora do tribunal, um grupo de repórteres nos esperava. Ricardo havia decidido falar publicamente sobre o que havia acontecido. Ele queria alertar outras pessoas. Queria que sua história servisse a um propósito. Meu nome é Ricardo Salazar. Ele começou diante das câmeras. E eu quase morri nas mãos da mulher com quem me casei. Mas estou aqui hoje graças a 3 pessoas incríveis. Letícia Silva, uma enfermeira que confiou no seu instinto. Dr. Teixeira, que levou as preocupações dela a sério. E minha mãe, Elsa, que nunca desistiu de mim, mesmo eu tendo-a afastado da minha vida. Ele me procurou na multidão e estendeu a mão. Caminhei até ele e a peguei.
Mãe, me perdoe pelos anos perdidos, pelas ligações ignoradas, pelos aniversários esquecidos, por fazer a senhora se sentir sem importância. Vou passar o resto da minha vida te compensando. Você já compensou, eu disse com lágrimas nos olhos. Você sobreviveu. É tudo o que eu precisava. 3 meses depois, vendemos a casa. Aquela casa que eu comprei com tanto amor agora só continha memórias amargas. Com aquele dinheiro, Ricardo comprou um apartamento novo, menor, mas cheio de luz. E com o resto, fizemos algo que eu nunca imaginei. Criamos uma fundação. Chama-se Mães Vigilantes e é dedicada a ajudar famílias que foram vítimas de fraude ou abuso doméstico. Oferecemos aconselhamento jurídico gratuito, apoio psicológico, abrigo temporário se for preciso. Letícia faz parte da equipe. Ela ajuda a identificar sinais de envenenamento ou abuso em ambientes médicos. Ela treina outros enfermeiros a confiarem em seus instintos. No primeiro ano, ajudamos 17 famílias. 17 histórias que poderiam ter terminado em tragédia, mas encontraram ajuda a tempo. E eu, Elsa, a velha que eles pensavam ser invisível, me tornei a voz de quem não podia falar. Dou palestras em hospitais, em centros comunitários, em qualquer lugar que me convide. Conto minha história sem vergonha, porque a vergonha não é minha. Pertence aos predadores que se escondem atrás de sorrisos encantadores. Hoje, enquanto escrevo estas linhas do meu novo apartamento com vista para o mar, um que comprei para mim mesma com minhas próprias economias recuperadas, sinto algo que não sentia há anos: paz. Meu filho vem almoçar todo domingo. Cozinhamos juntos, rimos juntos, planejamos o futuro juntos. Compensamos o tempo perdido, não vivendo no passado, mas construindo algo novo. E quando olho para trás, para aquela noite horrível no hospital, para aquele momento em que ouvi planos de assassinato sussurrados em um corredor, não sinto mais apenas dor. Sinto gratidão, porque naquela noite eu descobri algo sobre mim que não sabia que existia. Descobri que sou mais forte do que pensava, mais brava do que imaginava, mais poderosa do que qualquer um, incluindo eu mesma, jamais havia acreditado. Eu sou Elsa. Tenho 66 anos. E finalmente, depois de uma vida inteira de doação, eu aprendi a lutar. E venci.